Eu não sei como você entrou, eu não sei como você está, eu não sei como estão os seus sonhos, eu não sei como está a realidade da sua vida, mas quem sabe você nesta noite vai se identificar com a palavra que o Senhor nos dá, para que nós possamos ser ensinados, e nós possamos compreender a vontade e a verdade de Deus sobre a nossa vida. Por isso eu quero que você abra o seu coração nesta noite, receba esta palavra, porque é uma palavra de vida para você, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de mudança, é uma palavra onde você pode experimentar a bênção e o cuidado do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 8, até o versículo 18, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma na casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los-ieis para que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tornardes maridos? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desencarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar. Pai amoroso e bendito, em nome de Jesus, nesta noite ministramos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela é vida, ela é poder para aquele que crê. Senhor, tu conheces o coração deste homem, tu conheces o coração desta mulher que está aqui nesta noite, e nós pedimos em nome de Jesus que a tua palavra fale com cada um de nós, que a tua mão seja boa para conosco, ó Deus, e o teu poder se aperfeiçoe em nossas dificuldades, em nossas lutas, em nome de Jesus. Amém, amados? Esta história que nós acabamos de ler na palavra de Deus é uma história verdadeira, é uma história real, é uma história que Deus não registrou por acaso. É a história de duas pessoas, de duas mulheres, que tem uma história triste, que tem uma história que fica falando a respeito da realidade, é uma história que fala a respeito das necessidades, é uma história, amados, que está ligado com a vida, é uma história que está ligado com as dificuldades que nós enfrentamos na vida, é uma história que está ligada a problemas que nós muitas vezes temos que enfrentar, quando nós menos imaginamos que nós vamos enfrentar essa história. Amados, na nossa vida, nós estamos vivendo, e muitas vezes nós passamos por acidentes de percursos, muitas vezes nós passamos por momentos em que os acidentes vêm sobre a nossa vida, nós passamos por momentos onde nós muitas vezes não recebemos alguma coisa que nós não esperávamos receber. É um acidente que nos deixa paralítico, é um acidente que nos deixa em cima de uma cama por um ano, é um acidente que acontece em nossa vida e que nós muitas vezes não conseguimos compreender o que é que Deus está falando ou como Deus está movendo, mas os acidentes de percurso acontecem sobre a nossa vida. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: os acidentes de percurso sempre podem acontecer na nossa vida. Ninguém nasceu para poder passar por acidente, mas os acidentes acontecem.
Eles simplesmente vão acontecer em nossa vida. Nós não esperávamos que fosse acontecer, mas eles acontecem. E nesta história que nós estamos ministrando nesta noite, nós vemos aqui um grande acidente de percurso. A palavra do Senhor diz que Elimeleque, o marido de Noemi, saiu da sua casa, saiu da sua terra, do lugar chamado Belém, a casa do pão, e foi morar num lugar chamado Moabe, porque lá existia uma crise muito grande em Belém, e estava uma fome acontecendo, e para poder viver a sua vida, para poder honrar a sua família, ele vai morar num outro lugar, esperando naquele lugar encontrar a bênção, encontrar o alimento, esperando naquele lugar encontrar a paz e a felicidade. Mas a Bíblia diz que a desgraça aconteceu, e na nossa vida, amados, de vez em quando a desgraça alcança a nossa família. Alcança a nossa família através de uma morte, alcança a nossa família através de um acidente, alcança a nossa família através de um problema, através de uma doença que nós menos esperávamos receber. A desgraça vem. A Bíblia diz aqui nos primeiros versículos do livro de Ruth, a Bíblia diz, amados, que num determinado momento desta história, Elimeleque morreu e Noemi ficou viúva. E a Bíblia diz também que no segundo momento, os 2 filhos de Noemi também morreram e ela ficou viúva. Então a história aqui que nós lemos começa com a situação onde Noemi agora está viúva, com suas 2 noras também viúvas, e elas estão passando fome, estão morando num lugar terrível, e elas estão diante de uma crise, diante de um problema. E a pergunta que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida nesta noite: o que é que você precisa fazer quando você está enfrentando um problema, quando você está enfrentando um dilema, quando diante de você só restam 2 opções, a vida ou a morte? Quando diante de você só restam 2 opções, viver ou morrer, que decisão que você toma? Porque a vida com Deus. Aleluias, a vida com Deus. Muitas pessoas nesses dias tomam a decisão da morte. Muitas pessoas, quando estão diante de um momento em que somente 2 decisões podem ser tomadas na sua vida, a vida ou a morte, elas escolhem a morte. E aqui nós temos 2 mulheres colocadas diante de um problema. Nós temos a vida de Orfa e nós temos a vida de Ruth colocada diante de um problema. Os maridos morreram, o sogro morreu, a família está desamparada, a família não tem esperança, a fome está vindo sobre a terra. O que fazer nesta hora? E aí é que Deus começa a trabalhar, aí é que Deus começa a operar, aí é que Deus começa a agir. E Deus quer ensinar a minha vida nesta noite quais são os critérios, quais são as avaliações que nós precisamos fazer para que nós possamos tomar a decisão correta. Diga assim para diante da pessoa assim: Deus sempre vai dar as condições para você poder escolher a bênção. Amados, na história da vida de Ruth nós vamos ver isso acontecendo. Mas para eu poder escolher a bênção, eu preciso me libertar do meu passado. Eu preciso me libertar do acidente que aconteceu no passado. Eu preciso me libertar daquilo que foi amarrado, daquilo que foi mal feito, da desgraça que aconteceu sobre a minha vida. Nenhum de nós escolhe a desgraça. Nenhum de nós escolhe passar pelas lutas. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos de idade, eu não escolhi isso. Minha mãe ficou viúva com 26 anos de idade, eu não escolhi isso. A irmã Nilce ficou paralítica com 5 anos de idade, não escolheu isso. Mas diante da crise, diante do problema, o que fazer? Amados, e Deus quer ensinar ao meu e ao seu coração nesta noite. Diga assim: para você viver a sua vida, você precisa se libertar do seu passado. A primeira coisa que Deus quer que você comece a olhar nesta noite é que você precisa se libertar do seu passado. Lá no versículos 8 até o versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim. Lá no versículo 8 diz: então Elcana, seu marido, disse Ana, porque, lá em Ruth, vai dizer no versículo 8, 10, Noemi vai dizer às suas noras: ide, volte cada uma para a casa da sua mãe. O Senhor vai usar de benevolência, porque os seus maridos morreram. No versículo 9 diz: o Senhor vos dê que acheis descanso. E beijando-se levantaram a sua voz e choraram. Na hora da crise a gente chora, na hora da dificuldade a gente chora, porque é a única coisa que resta para fazer. A palavra do Senhor diz lá no versículo 10, e disse-lhes: certamente voltaremos contigo ao seu povo. Elas queriam se libertar daquele passado, porque se hoje uma mulher que fica viúva já passa por luta e dificuldade, imagine uma mulher com viúva naquele tempo que a história foi escrita. Então, amados, o passado é uma força capaz de nos dominar. Muita gente não vai tomar decisões para frente na sua vida porque teve fracasso, porque no passado da sua vida existiram fracassos que marcaram a sua vida de uma forma terrível.
O passado, amados, é uma terra onde nós já pisamos, é um lugar que já passou, é um lugar que não vai voltar, mas nós precisamos nos libertar do nosso passado. Nós não podemos tocar a nossa vida enquanto nós não nos esquecermos do nosso passado. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: você não pode viver para frente enquanto estiver preso no seu passado. Ah, pastor, mas o meu passado foi terrível, a decepção foi grande, a tristeza foi grande, a amargura foi grande, o ressentimento foi grande. Mas se você quer andar para frente, Deus quer nesta noite que você enterre o seu passado e você abra o seu coração para experimentar bênçãos novas. Porque quem fica preso no passado, queridos, não consegue ver o novo que Deus está criando. Quem fica preso no passado não consegue ver as possibilidades que Deus cria em sua vida, em nossa vida. Nós não podemos seguir rumo à vitória enquanto nós não nos libertarmos do nosso passado. O apóstolo Paulo vai ensinar isso lá em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13 ao 14. Ele vai ensinar esta lição para mim e para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém, amados? Amém. Nós precisamos esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo, para alcançar aquilo para o qual Deus tem colocado nos nossos corações. Enquanto você estiver focado no passado, no tempo que foi, no tempo que passou, na perda que aconteceu, você não consegue abrir o seu coração para perceber o que é que Deus quer fazer na sua vida neste tempo, o que é que Deus quer fazer na sua vida neste momento. Eu estava assim outro dia, eu estava olhando para o passado, eu estava valorizando o passado, e Deus usou a vida do pastor Cornélio aqui, no meu aniversário, no dia 27, e deu uma palavra sobre isso. Se eu quero receber a bênção do presente, se eu quero receber a bênção do futuro que Deus tem para mim, eu preciso esquecer o meu passado. Eu preciso me libertar do meu passado. Amém, amados? Amém. Eu preciso me libertar do meu passado. O segundo ponto, a segunda ideia que Deus nos ensina nesta palavra, é que o passado amargo é inimigo das nossas esperanças. Diga assim: o passado amargo é inimigo da sua esperança. Quando você tem um passado, já é ruim esquecer o passado. Agora, quando o passado é amargo, é pior ainda. Porque o passado amargo, toda vez que vem uma ideia, toda vez que alguém sugestiona alguma coisa para você, na sua cabeça vem o trauma que você passou lá atrás. Toda vez que alguém vem com uma proposta nova para você, você diz assim: ah, mas eu não vou não, porque eu já fui tão decepcionado lá atrás, que eu tenho medo de enfrentar isso. Eu tenho medo de assumir esse compromisso. Eu tenho medo de caminhar nessa direção. Eu tenho medo de dar passos de fé nessa direção. Então, amados, Noemi diz àquelas mulheres que ela não tinha absolutamente nada para oferecer àquelas mulheres. No versículo 11 ao versículo 13, a palavra vai dizer, olha o que ela vai dizer para aquelas mulheres. No versículos 11 a 13 vai dizer: porém Noemi disse: tomai, filhas minhas, por que vocês querem ir comigo? Eu não tenho nada mais para dar para vocês. Ou seja, o passado foi tão amargo que parece que o futuro não tem mais a menor possibilidade. Eu não tenho mais filhos, e ainda que eu tivesse filho hoje, porventura vocês esperariam 10, 12, 15 anos para poder ter esses filhos, poderem gerar filhos em vocês? Noemi vai dizer para ela o seguinte: olha, o passado foi tão amargo que não dá mais para ser reconstruído. Você consegue imaginar o coração dessas mulheres? O coração dessas mulheres desamparadas, o coração dessas mulheres sem a menor perspectiva de esperança, sem a menor perspectiva de solução para as suas vidas. Amados, esses momentos vêm sobre nós, mas Deus quer que nós possamos entender que Ele está comprometido em abençoar a nossa vida, amados. Quando nós pensamos que a nossa vida vai mudar, vai vir sempre à mente aqueles fracassos do passado, aqueles momentos difíceis que nós vivemos. Ah, a proposta é boa, mas o diabo fala para você: mas você lembra que lá atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás, você passou por esse infortúnio? Você lembra que há 10 anos atrás você passou por uma decepção? Você lembra que teu casamento não deu certo? Você lembra que teu coisa não deu certo? Você lembra que a tua empresa faliu? O diabo faz você lembrar disso. E se você ficar valorizando o que o diabo faz você lembrar, você não consegue abrir a sua mente para perceber o novo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa lembrar que o seu passado não pode mais ser mudado. Ele vai ficar para sempre marcado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o seu passado não pode mais ser mudado. Vai ficar para sempre marcado. Vai ficar para sempre marcado. Não tem como você esconder da história de Noemi, não tem como você esconder da história de Ruth, não tem como esconder da história de Orfa a crise que elas passaram.
o problema que elas enfrentaram. Assim que não tem como eu esconder da história da minha vida os 20 anos que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor. Não tem como eu esconder da história da minha vida os 20 anos de burrada na minha vida, de coisas mal feitas que eu fiz e que só trouxeram prejuízo para mim. Trouxeram prejuízo para a minha vida pessoal, trouxeram prejuízo para a minha vida profissional, trouxeram prejuízo para o meu relacionamento na minha casa, trouxeram prejuízo para a minha família. Eu não posso esconder o meu passado. Eu não posso voltar atrás e refazer o meu passado. Mas eu posso continuar olhando para frente e marchando para o rumo que Deus tem para a minha vida e tomando posse daquilo que Deus tem para mim, para a minha casa. Eu sei que quando Deus está no controle, Deus está no comando da nossa vida. Eu sei que o tempo futuro pode ser pouco, mas o pouco com Deus é muito mais do que muito tempo sem Deus. Deus pode fazer muito mais. Nós, amados, Deus quer que nós entendamos que os nossos erros do passado, Deus já providenciou o perdão. Se o nosso erro foi contra Deus, se nós pecamos, se nós falhamos contra Deus, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou liberando perdão sobre a sua vida. Eu já liberei perdão sobre a sua vida. Quantas vidas hoje não estão na casa do Senhor porque um dia caíram, porque um dia falharam, fracassaram e não conseguiram receber o perdão de Deus, embora o perdão de Deus já tinha sido estendido sobre as suas vidas. Deus te dá o perdão para você. Não importa quantas vezes você vai cair, se você cair 1000 vezes, Deus te levanta 1001 vezes. Deus é um Deus pródigo em levantar vidas. Deus não está preocupado em quantas vezes você caiu, quantas vezes você pecou, quantas vezes você falhou. Deus quer que você se levante em nome de Jesus. Amém, amados? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer que você se levante. Amém, amados? Não é uma questão de quantas vezes cai, é questão de levantar, é questão de não ficar prostrado, é questão de erguer a cabeça e perceber que Deus tem algo para a sua vida em nome de Jesus. Amados, Deus quer que nós possamos entender que aquilo que passou, Ele providenciou um novo nascimento e Ele fez tudo para que possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Aquelas mulheres precisavam dessa mensagem de esperança. Aquelas mulheres precisavam entender que através da presença de Jesus nós temos uma nova vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo coisa nova na sua vida. Não importa se o teu passado foi difícil, não importa se o teu passado foi de muito pecado, não importa se o teu passado foi um tempo perdido, Deus está fazendo coisa nova na sua vida. E se você é capaz de abrir a sua mente, capaz de abrir o seu coração, você vai perceber que Deus está entrando com a providência, Deus está mudando o destino, Deus está mudando a direção, Deus está mudando o rumo, e Deus está abençoando a sua vida, a sua casa, e você tomará posse da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O terceiro ponto que Deus quer que nós entendamos com essa história de Ruth e Noemi é que quem ainda está preso no passado sempre volta atrás. Diga assim: quem permanece preso no passado sempre volta atrás. Se você ficar preso no passado da sua vida, você volta a repetir o mesmo erro. E eu estava ministrando isso para os alunos lá, e é uma realidade. A pessoa que não resolve um conflito no primeiro casamento vai para o segundo casamento e também não resolve o conflito. Porque o problema não está na mulher ou no marido. O problema não está no outro, o problema está em mim. E se eu não consigo resolver o meu conflito, o segundo casamento vai ser tão conflituoso quanto foi o primeiro. E se não resolve o segundo, o terceiro também vai ser tão conflituoso quanto foi o segundo. Ou seja, às vezes o empregado, ele muda de emprego, ele diz: não, aqui não é bom, aqui é ruim, aqui é isso, aqui é aquilo. Aí ele vai para uma empresa melhor, mas lá naquela empresa melhor também as coisas não dão certo. O problema não é a empresa, o problema é ele. Está preso ao passado, está preso ao fracasso do passado, está preso aos traumas do passado. E quem está preso ao trauma do passado, quem está preso no passado, nunca vai para frente, só volta para trás. Você quer ir para frente na sua vida? Você quer que a sua vida prospere e vá para frente? Então diga para a pessoa: liberte-se do seu passado. Ah, pastor, mas não dá para esquecer. Não importa, não estou pedindo para você esquecer, estou pedindo para você se libertar dele. Ele já passou, ele não pode mais interferir na sua vida. O que passou, passou. Deus tem coisas novas para abençoar a sua vida. E que então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. No versículo 15 diz: pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses.
volta tu também após a tua cunhada. O órfão estava preso ao passado. O órfão olhava e falava assim: não tem condições, o meu passado, nunca mais eu vou poder ser uma mulher feliz. Depois desse trauma, depois desse problema, depois desse fracasso que eu tive, nunca mais vou ser uma pessoa feliz. E ela vai e volta para sua casa, volta para os seus deuses, volta para a sua parentela, volta para a sua realidade que ela vivia no passado. Esse é um exemplo, amados, de uma pessoa que volta ao passado. A órfã não conseguia acreditar novamente no futuro. Ela achou que era melhor voltar atrás, preferiu ficar no passado do que ir para o futuro. E tem muita gente que fica assim: olha, eu vou ficar assim mesmo porque a decepção foi muito grande, não vou para frente não. Não vou tentar de novo não. Assim como ela, muitas pessoas não conseguem ir adiante em sua aposta no futuro, não conseguem mudar de vida, não acreditam na cura, pois já estiveram doentes, não acreditam em amizades porque tiveram inimigos, não confiam nas pessoas porque já foram traídas. Muitas pessoas estão assim: olha, não faço mais nada para ninguém, esquece. Não ajudo mais ninguém, esquece, porque já foi traído demais. Mas é porque ainda está preso no passado. Essas pessoas não deixam que o poder de Senhor Jesus transforme o seu coração. Quando você fica preso no passado, você não permite que Jesus transforme o seu coração. Você valoriza mais o problema do passado do que a solução que Deus tem para a sua vida. E a solução de Deus nunca está lá atrás. A solução de Deus está sempre na sua frente. Amém, queridos? A solução de Deus para a minha vida não está no passado, está na minha frente. Quando as pessoas não conseguem se livrar do seu passado e quando elas voltam atrás, elas deixam de ser abençoadas, porque uma força puxa elas para baixo. Elas ficam paradas, veem o tempo passar, outras pessoas sendo abençoadas, prosperando, crescendo, sendo ungidas, mas elas continuam amarguradas. Quem fica preso no passado se torna amargurado. Diga assim: quem fica preso no seu passado se torna uma pessoa amargurada. O que é uma pessoa amargurada, pastor? É uma pessoa amarga. É uma pessoa que vai numa festa, todo mundo está feliz e ela está com aquela cara emburrada. É aquela pessoa que parece que só falta abrir um buraco para se enterrar dentro. Só falta comprar o caixão e mandar enterrar, porque está sempre de cara emburrada. Ah, nada está bom, tudo está ruim, porque eu fiz besteira no passado, porque a minha vida é um tédio, porque minha vida é uma desgraça, porque minha vida é um problema, porque eu sou o pior dos piores, porque eu sou um coitadinho, porque eu sou pobrezinho, porque eu sou isso, porque eu sou... Está valorizando o passado. São pessoas que estão presas de uma certa forma, e o que vai sendo gerado no coração delas é amargura, amargura, amargura e amargura. É uma pessoa amarga. E eu vou dizer uma coisa para você: uma pessoa amarga fica isolada, porque ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa amarga. As pessoas não querem estar do lado de uma pessoa amarga. Se você fosse contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, uma pessoa que você não contrataria é uma pessoa amarga. Você quer contratar uma pessoa que teve luta, mas resolveu os seus problemas. Uma pessoa que passou por luta, mas ergueu-se a voz. Uma pessoa que passou por luta, mas não ficou presa na luta e experimentou a bênção da solução sobre a sua vida. Amados, aqui nós precisamos reconhecer que Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Amém, amados? Você precisa acreditar que Jesus é poderoso para transformar o seu problema. Amém? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que Jesus é poderoso para transformar o problema de todo mundo, menos o problema da vida dele. Tem gente que acha que Jesus é poderoso para fazer sinais, prodígios e maravilhas na igreja dos outros, menos na igreja dele. E eu quero dizer para você: o mesmo Deus que opera lá, opera cá. O mesmo Deus que operou ontem, opera hoje, e vai operar eternamente, porque Ele é o mesmo, não muda. É Senhor. Enquanto existir sol e lua neste mundo, enquanto existir dia, enquanto existir noite, enquanto existir pecado neste mundo, nós estamos sujeitos às desgraças da vida, estamos sujeitos a problemas, mas o Senhor, nosso Deus, está conosco para nos levantar e nos dar a vitória em nome de Jesus. Porque você não foi feito para prostração. Você não foi feito para a desgraça. Você não foi feito para ficar preso nas coisas do passado. Você foi feito para andar para frente, para olhar para frente, para conquistar a vitória que Deus tem para a sua vida. Mas é você que pode fazer isso, eu não posso. Por mais que eu estimule você, por mais que eu pregue, por mais que eu faça, se você não quiser, nada vai mudar na sua vida. Pode vir o homem mais ungido do mundo, pode vir Jesus em pessoa, não muda. Porque é você que tem que tomar uma decisão de mudança. É você que tem que resolver querer. É você que tem que resolver dizer assim: eu não quero mais viver a minha vida como eu vivi até hoje. Eu quero ser diferente. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu quero que eles sejam diferentes. É você que tem que resolver. Não cabe a ninguém mais resolver a não ser você.
Tudo que Jesus precisava fazer para isso, Ele fez. Ele te deu graça, te deu oportunidade, Ele te deu poder para você não ficar preso no seu passado e você erguer a sua cabeça e contemplar o futuro que Deus tem para a sua vida. Contemplar o futuro. Então Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E por último, quarto ponto, Paulinho, quarto ponto. Deus quer que você viva as oportunidades do tempo presente. Amém? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: pare de se preocupar com o teu passado e viva as oportunidades do tempo presente. Tem gente que está preocupado com o tempo futuro. Olha, quando nós chegar na glória, vai acabar toda dor e sofrimento. Quando nós chegar na glória, lá vai ser perfeito. Lá não vai precisar ter dinheiro para pagar a conta. Quando nós chegar na glória, porque na glória, porque vocês querem ir para a glória? Dá um jeito já, dá uma camaçada de pau na cabeça do sujeito, manda para a glória, né? Ninguém quer ir para a glória antes da hora. A gente quer a glória. Tem gente que vive focado no futuro. Lá no céu que vai ser bom. Aqui é só tristeza, aqui é só desgraça, aqui é só problema, né? Mas a grande verdade, queridos, é que aqui é o lugar onde Deus quer manifestar a presença dEle. É neste mundo em caos, é neste mundo em desgraça, é neste mundo em desordem, é neste mundo sem esperança, que Deus quer te dar esperança, para você pregar a palavra, para você viver os princípios da palavra, e você experimentar vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando é que você glorifica a Deus? Nas suas vitórias. As suas derrotas não glorificam a Deus, mas as suas vitórias glorificam a Deus. Se você se entregar, você não alcança a vitória. As pessoas vão olhar para você e falar: tá lá, falando e tal, ó, tá vendo? Aí, tá indo de mal a pior, tá indo cada dia pior. Olha lá, fulano, agora vai se enfiar nisso, vai se enfiar naquilo, vai resolver isso e vai ficar cada vez pior. Mas a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que recebe o poder de Jesus sobre a sua vida, a pessoa que permite que Jesus comece a operar uma operação tremenda de lavar, de limpar os pecados, de limpar as marcas do pecado, a pessoa que submete à vontade de Deus, essa pessoa começa a olhar para frente e começa a prosperar, e o nome do Senhor começa a ser glorificado sobre a sua vida. Viva as oportunidades do tempo presente. Do versículo 16 ao versículo 18, Ruth vai dizer: eu não. Ruth vai dizer: porém eu irei contigo. Ruth vai dizer para a sua sogra: não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que você pousar à noite, eu pousarei também, e o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que você morrer, eu vou morrer junto com você. Aonde você for sepultado, eu também serei sepultado. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo ela, pois, de todo que estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso, e aí elas se levantaram. Sabe quando é que o teu choro vai parar? Quando você parar de ter dó de você mesmo e você começar a encarar aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe quando é que a tua crise vai passar? Quando é que você vai ficar livre dos seus problemas, dos seus percalços da vida? Quando você parar de valorizar a deficiência que você tem, quando você parar de valorizar o problema que você passou, quando você parar de falar que o seu problema é insuportável, quando você parar de falar que você não pode mais lidar com isso, quando você falar como Ruth disse, eu não vou voltar para minha casa, não vou voltar para o meu Deus, porque eu vou agora servir o teu Deus, eu vou com você para frente. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu vou dizer uma coisa para você, Noemi: aonde você dormir, eu vou dormir, aonde você passar a noite, eu vou passar a noite. Se você morrer naquele lugar, eu vou morrer naquele lugar com você. O seu Deus será o seu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E aí elas começam a caminhada, elas se levantam daquele choro, daquela prostração, e elas começam a caminhada de 80 quilômetros a pé, para voltar a Belém de Judá. Essa história tem 10 anos, entre a ida para Moabe e a volta para Belém de Judá. E aí Noemi vai voltar para aquele lugar, levando a sua nora a tiracolo. A nora vai para um lugar que ela não conhecia, vai ver uma família que ela também não conhecia, vai morar num ambiente que ela nunca tinha estado. Ela vai enfrentar o novo, mas ela enfrenta com a cabeça erguida, porque o Senhor está operando na vida dela. Você quer enfrentar o novo na sua vida? Você quer enfrentar o novo na sua vida? Então,
erga sua cabeça, deixe Deus trabalhar, deixe Deus operar. Amados, Ruth aqui ao contrário de Orfa, da maioria das pessoas, tomou uma atitude. Diga assim, ela tomou uma atitude de crer. Amém, amados? Atitude de crer. Ao invés de usar o seu passado para lamentar, parar, ficar chorando, ela surpreendeu todo mundo usando o passado para não voltar a ele. Tem coisas boas do meu passado, tem coisas boas, mas eu vou dizer uma coisa para você: se eu voltasse para trás, eu faria tudo diferente, embora tenha coisas boas. Eu sei que Deus tem coisas novas para a minha vida, e é isso que eu quero focar. Ruth não queria sofrer outra vez, mas ela não queria voltar para trás, ela queria olhar para frente, porque aquela terra não a fez feliz, aquele povo não a ajudou. Ruth, ao deixar o seu passado para trás, tomou a única iniciativa, a atitude de ser um vencedor, que é aquilo que Cristo quer que você tome. Queime as pontes do seu passado, deixe o seu passado para trás. Se a gente ficar remoando, relembrando das mágoas, das revoltas, das tristezas, dos erros, nós nunca vamos dar oportunidade para Deus operar em nossa vida. Nós não vamos crescer, nós não seremos abençoados, nós veremos outras pessoas avançando, tomando o seu lugar. Eu não posso exercer o meu ministério. Não pode? Se não mudar, Deus vai